Olá, aluno do curso de atualização de motofrete. Seja bem-vindo à nossa aula 7. Falaremos sobre o tema gestão de risco sobre duas rodas. Vamos lá então. Precisamos conhecer e definir alguns conceitos importantes relacionados ao tema. São eles: direção defensiva. É a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com o seu veículo, com os passageiros que transporta, com os outros veículos e demais usuários da via. Direção preventiva é utilizada quando o condutor se antecipa às situações de risco, exige pouca habilidade do condutor e é considerada de baixo risco. É quando eu prevejo o que vai acontecer. A partir dessa previsão, eu sempre estou à frente do problema, tomando decisões com antecedência. Direção corretiva é utilizada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Então, a direção corretiva é quando eu já cometi algo ou deixei de prever algo e aí acontece uma situação adversa e eu preciso corrigir aquela minha direção para que aquela condição adversa não me proporcione uma situação de risco. Elementos da direção defensiva são os elementos necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva. São 5 os elementos: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Conhecimento: conforme o dicionário, ato de perceber, compreender por meio da razão e ou da experiência, considerado o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. Se subdivide em 2: os fatos cientificamente comprovados, presentes nos livros e estudos, e as experiências vividas. Atenção: segundo elemento da direção defensiva, a atenção se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta ao indivíduo. A atenção está ligada aos 5 sentidos: olfato, visão, audição, tato e paladar. No caso do trânsito, o único que não fica dentro dos 5 sentidos ali, na verdade, é o paladar, mas os outros restantes todos são usados. Então, o olfato, quando eu consigo sentir um cheiro de faixa de freio queimado, um cheiro de óleo, um cheiro de gasolina, um cheiro de pneu queimado. A visão é o que me traz todas as informações necessárias ao trânsito. A audição, eu escuto muitas coisas, desde uma buzina até uma sirene de um veículo de emergência, ou um motor de um veículo próximo ao meu. E o tato, quando eu, por exemplo, sinto o veículo tremendo, sinto no pé do pedal do veículo a frenagem, sinto o veículo derrapando com o próprio contato ali com as minhas mãos no guidão. Tudo bem? Então, são sentidos que me trazem informação do que está acontecendo no ambiente do trânsito. Se os meus sentidos estiverem dispersos à informação que se apresenta, não estou atento. A atenção é dividida em 3. A atenção fixa, quando o condutor se fixa somente uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto, ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. Uma conduta muito clara de uma pessoa com atenção fixa é que ela não olha nos retrovisores. Ela não consegue girar a cabeça dela, ela não consegue desviar o olhar da frente do veículo. Atenção dispersiva, quando o condutor não está concentrado na sua ação ou algo que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Falar no celular, comer ou conversar demais com os passageiros enquanto dirige são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa do motorista pode causar sinistros graves. Então, essas duas atenções que nós
trouxemos a vocês, tanto a atenção fixa quanto a dispersiva, são atenções que não são recomendadas, tudo bem? Qual é a atenção recomendada? É a difusa. É a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta no banco, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo, movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo. Essa atenção é a atenção recomendada para uma direção segura e preventiva, para uma direção defensiva. Tudo bem? Estou atento à frente do veículo, estou atento às laterais da via, né, às adjacências que a gente fala, às pessoas transitando na calçada, estou atento ao meu veículo, ao painel do meu veículo, aos retrovisores. Atenção difusa. Previsão. Terceiro elemento da direção defensiva, a previsão é o ato de prever uma situação. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se tenho conhecimento sobre a informação que o contexto me trouxe e se estava atento à chegada dessa informação, terei tempo para prever as consequências da tomada de diversas decisões diferentes, podendo assim escolher a melhor decisão. São exercidas numa ação próxima, curto prazo. Exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos, ver um pedestre e prever complicações. Ou distante, longo prazo. Exemplo, revisão do veículo, abastecimento, verificação de equipamentos obrigatórios. Quanto mais eu tenho tempo, eu consigo prever mais. E para eu ter mais tempo, eu preciso sempre andar na velocidade da via. Quanto mais baixa a velocidade, mais tenho tempo, mais eu consigo prever situações. Mais tempo eu tenho para tomar decisões. E falando em decisões, temos aqui a decisão-ação, que é o próximo elemento da direção defensiva. Importante elemento da direção defensiva, consequência dos demais elementos. Não basta decidir, tenho também que agir. A decisão-ação é quase que simultânea no caso da direção veicular. E por fim, a habilidade. O quinto e último elemento da direção defensiva define inclusive o elemento anterior, pois para eu tomar determinadas decisões, precisarei de habilidade, ou conforme a habilidade que não tenho, não tomarei determinadas decisões, ações. Pode ocorrer de em um evento eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Então vamos dar um exemplo, né, dos 5 elementos funcionando de forma real na prática. Sou motociclista, estou vindo na via e de repente passa uma bola, né, cruzando a via, certo? Na frente da minha motocicleta. Então, o primeiro elemento, conhecimento. O que o conhecimento me traz dessa informação? Que atrás de uma bola vem quem? Uma criança. Esse é um conhecimento científico? Está previsto nos livros? Ou é um conhecimento empírico que é passado de geração em geração por conversa, por histórias? Ele é passado de geração em geração. Não tem nada disso escrito em algum livro. Tudo bem? É passado por experiência. Então, eu tenho o primeiro elemento, conhecimento. Sei que atrás de uma bola vem uma criança. Ok. A partir daí, o segundo elemento é a atenção. Eu estava com a atenção difusa, então eu percebi, eu vi a bola. Se eu estou com a minha atenção dispersiva, estou olhando para o lado ou para baixo, eu não consigo observar que a bola passou na frente da motocicleta. Vocês estão entendendo? Então, não basta ter o conhecimento, eu preciso estar atento à informação. Muito bem. Então, eu estava com a atenção difusa e percebi a bola. Sei que, devido ao conhecimento que eu tenho, que atrás agora vai vir quem? Uma criança. Então, o próximo elemento, previsão. Então, eu previ que vai vir uma criança atrás da bola. A partir daí, eu estou com tempo, porque eu vinha em uma velocidade reduzida, e eu tomo a decisão, certo? Eu freio, eu não freio, eu diminuo a velocidade, eu acelero. O que eu faço? Então, eu terei tempo para prever o que pode acontecer e tomar a decisão correta. E, por fim, o último elemento, que é o quê? A habilidade.
Se eu tomei a decisão de frear a minha motocicleta e eu não tenho a habilidade de freá-la, eu posso vir a tombar. Posso frear de forma errada, frear somente o freio da frente, derrapar com essa motocicleta e acabar no chão. Não é verdade? Então eu preciso também ter o último elemento, que é a habilidade. E aí eu freio a motocicleta de maneira correta, né? E independentemente se a criança veio ou não, eu já estou numa condição adequada de agir naquela situação. Então, repetindo os 5 elementos, né? Conhecimento, atenção, previsão, decisão, ação e habilidade. Muito bem. Vamos agora ao conhecimento. Nós até já tratamos sobre isso, mas não custa relembrarmos, né? Trazer aqui os conceitos relativos às causas dos sinistros, né? Então vamos lá. Imprudência é uma ação, atitude não esperada do indivíduo, porém realizada pelo mesmo. Por exemplo, desobediência às leis e regras por realizar condutas erradas. Então é uma atitude que não se espera do indivíduo. Negligência é a falta de uma ação, atitude esperada do indivíduo. Então aí se espera do indivíduo algo, mas ele não faz, como algo obrigatório, necessário e responsável a ser feito. Tudo bem? Então não realizar condutas corretas, como por exemplo, eu ser negligente aos equipamentos obrigatórios de segurança. Se espera que eu troque os pneus quando eles estiverem com os sulcos menores do que o padrão, que é 1,6 milímetros de profundidade. E aí eu não troco. Então eu estou sendo negligente. E por fim, perícia. Falta de habilidade, falta de perícia ou de conhecimento decorrente de falha no processo de aprendizagem. Certo? Então, não sei o que estou fazendo. Tudo bem? Vamos então às estratégias para a prevenção de sinistros de trânsito. Falaremos sobre ponto cego dos veículos ou ângulos mortos, ver e ser visto, distância de segurança, controle da velocidade e posicionamento na via. Alguns desses assuntos, inclusive, já falamos no transcorrer de outras aulas, mas é importante lembrarmos aqui. Ver e ser visto. A motocicleta, por se tratar de um veículo pequeno, muito menor que o veículo de 4 rodas, possui características que obrigam maior atenção. Uma delas é a dificuldade em definir, em caso de aproximação, qual a velocidade e a distância que a motocicleta se encontra. É por isso que a luz do farol dianteiro tem máxima importância para esse tipo de veículo. Quando o farol está desligado, as chances da motocicleta não ser observada aumentam 100%. Além disso, é necessário que o motorista do veículo de 4 rodas redobre a atenção quando da aproximação contrária de motocicletas. A regra é simples: sempre olhe 2 vezes, tente calcular a distância e a velocidade da motocicleta com bastante atenção. É muito comum veículos de 4 rodas, quando forem passar por um cruzamento, e eles têm que parar, porque é parada obrigatória para eles, quando eles vão sair, eles olharem, né, para aquela via perpendicular que cruza com a via em que ele está e não observarem a aproximação da motocicleta, por a motocicleta ser um veículo pequeno. Por isso que é importante o veículo de 4 rodas dar uma segunda observada. E é importante mais ainda para o motociclista sempre manter o farol ligado, porque o farol é algo que desperta a atenção de quem está vendo, além de observar se o motorista do veículo de 4 rodas viu você. Buscar o contato visual com o condutor do veículo de 4 rodas. Fica muito clara a situação quando ele não vê a sua aproximação.
tá certo? Então, estar atento a isso. O piloto da motocicleta sempre deve buscar ser visto. Se o veículo de 4 rodas está à sua frente, aí já é uma outra situação, né? Antes de qualquer manobra de ultrapassagem ou aproximação lateral, procure o contato visual com o seu condutor. Então busque o motorista do veículo que está à sua frente, busque os olhos dele no espelho retrovisor. Você pode realizar uma pequena manobra de deslocamento lateral de forma que ele te veja pelo retrovisor do carro. Caso não funcione, dê uma pequena buzinada para que ele saiba que você está se aproximando pela sua lateral, para que você fuja do ponto cego. Procure ver os olhos dele pelo retrovisor do seu carro. Observe também a aproximação de outros veículos através de seus retrovisores. Os retrovisores são os principais equipamentos obrigatórios de segurança da motocicleta. Observe a aproximação de pedestres pela calçada, faixas de pedestres e, no caso de rodovia, os acostamentos. Por mais que os espelhos retrovisores nos trazem essa ideia de aproximação, muitas das vezes as pessoas estão em diagonais com o nosso veículo e nós não observamos a presença deles, porque o espelho retrovisor não pega todo o ângulo necessário. Não há problema em você utilizar a buzina da motocicleta em pequenos sinais sonoros, de forma a chamar a atenção de um pedestre que não observou sua aproximação. Mas a principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Quanto maior for sua velocidade, menor as chances de ser visto, menor o tempo para prever algo, menor o tempo de reação. Controle a velocidade do seu veículo. Pontos cegos. Pontos cegos são lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel de 4 ou mais rodas, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo, mesmo nas motocicletas. Os principais pontos cegos de um veículo de 4 rodas são as partes próximas do chão logo à frente, as laterais, as diagonais da frente e de trás e a traseira do veículo. Motocicletas que se aproximam quando há uma imobilização dos veículos no semáforo, as motocicletas elas podem ultrapassar esses veículos pelo corredor e se posicionarem à frente desses veículos. Mas tome cuidado quando você se posicionar à frente de um veículo de grande porte, como uma carreta ou um ônibus, porque às vezes você está tão próximo à frente desse veículo que o motorista desse veículo não consegue ver que você está ali. E aí de repente você abre o semáforo, você vai sair, às vezes afoga a motocicleta, o motorista desse caminhão, ele de repente não percebeu que você se aproximou, que você ultrapassou ele e que você parou ali na frente dele. E aí ele sai com esse caminhão e passa por cima de você. Já aconteceram vários casos de situações parecidas e semelhantes, tá? Então é importante que você seja visto pelo motorista. Então não pare muito próximo de um veículo de grande porte, logo à frente dele. Se você for ultrapassá-lo numa situação de parada, de imobilização temporária por causa de semáforo, ou um sigue-pare numa rodovia, se você for parar à frente desse veículo, pare a uma distância que, se você olhar para trás, você vai ter o contato visual com ele. Tudo bem? Para evitar esse tipo de situação. A primeira dica para evitar que os pontos cegos dificultem sua pilotagem é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, mesmo com os espelhos ajustados, durante uma ultrapassagem, em algum momento, você certamente entrará no ponto cego do outro veículo. Existem os chamados pontos cegos em carretas e ônibus, que são muito maiores devido ao tamanho desses veículos. Portanto, evite entrar nesses pontos durante a condução. Uma forma de checar se você está em um ponto cego é conseguir observar o motorista do outro veículo, seja por visão direta, seja pelos retrovisores, e também garantir que o outro motorista está te vendo. É o que eu acabei de falar, tá certo? Busque o contato visual. Busque ser visto. Durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, retorno ou ultrapassagem, procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nesta região.
Nunca trafegue no lado direito do veículo, entre o veículo e a guia da calçada. Já falamos sobre isso quando falamos sobre regras e normas de circulação, a questão das conversões à direita e à esquerda. Tudo bem? É complicado quando um motociclista reclama porque foi fechado do lado direito, mas ali é o lugar dele? Ah, mas o motorista do carro não deu seta e fez uma conversão à direita e me fechou. Ultrapassar pela direita do motorista é uma conduta correta? Adianta achar culpados? O maior índice de sinistros envolvendo motocicletas é a famosa fechada, que é quando o veículo faz uma conversão à direita sem acionar o sinal luminoso, abalroando a motocicleta em sua lateral, pois a mesma se encontrava trafegando à direita do carro em seu ponto cego. É o que eu estou acabando de falar. Sempre sinalize com antecedência a sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um sinistro e, às vezes, aquela simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos e evitar o sinistro. Posicionamento na via. O correto é posicionar a motocicleta ocupando o centro da faixa de trânsito. Também já conversamos sobre isso. Muitos pilotos trafegam nos corredores, o que não é proibido, porém não é seguro. Quando o motociclista posiciona sua motocicleta no centro da faixa de trânsito, evita ser empurrado para as laterais e para os corredores, além de ser visto por meio do retrovisor interno dos veículos que vão à frente. Distância de segurança. A distância de segurança do veículo da frente é determinada pela distância de segmento. Já a dos veículos nas laterais é determinada pela prudência. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. E a distância de parada é aquela que o seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Então, se eu estou vindo numa via e eu obedeço à distância de segmento, que nada mais é uma distância segura, que, no caso do veículo da frente, frear numa situação de emergência, eu também vou frear o meu veículo e eu vou conseguir parar ele antes de colidir com ele, essa é a distância de segmento. Então, se eu venho na via e acontece uma situação de frenagem do veículo da frente, o tempo que eu vi ele freando até o tempo que eu piso no meu freio é chamado de distância de reação. Do tempo que eu pisei no freio até o meu veículo parar, é o tempo de distância de frenagem. É a distância de frenagem. Somando a distância de reação e a distância de frenagem, chegamos na distância de parada, que é o tempo que eu vi a situação de emergência até o meu veículo parar. Certo? Então, distância de reação, distância de frenagem. Tudo bem? Distâncias de segurança. A primeira distância de segurança é a chamada distância de segmento, que é em relação ao veículo da frente. A segunda distância de segurança, prevista no CTB, é em relação aos veículos laterais, conforme o artigo 192 do CTB. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. Essa distância lateral, tanto do veículo que está à minha lateral quanto do meio-fio, ela não existe uma previsão, uma metragem. Tá? É uma distância que o condutor, que o piloto, que o motociclista vai determinar, conforme a sua segurança. A terceira distância de segurança é em relação às bicicletas e ciclistas. Esta
está prevista no artigo 201 do CTB, que é a de 1,5 m, considerada inclusive uma infração média se eu não respeitar. E a última distância de segurança é em relação aos veículos de trás, considerada como uma conduta de cuidado e prevenção por parte do veículo da frente. Se eu estou dirigindo e eu olho pelo meu retrovisor e eu vejo que um veículo de trás está se aproximando demasiadamente de mim, agressivamente de mim, eu dou seta para a direita, levo o meu veículo para a direita e deixo aquele veículo passar. Tudo bem? É a maneira mais correta e segura de evitar colisões com a minha traseira. Eu tenho que estar muito atento. Já ocorreram sinistros de motociclistas parados, imobilizados na via por questão do semáforo vermelho. E vem um veículo desgovernado com pessoas alcoolizadas ou desatentas, mexendo no celular e batem, colidem atrás da motocicleta parada, levando inclusive o passageiro dessa motocicleta ao óbito. Então, eu estou parado, imobilizado, eu estou atento também, eu estou olhando pelo retrovisor a aproximação do veículo. Se eu observei que aquele veículo ele está vindo de forma agressiva, ele está se aproximando demasiadamente do meu, de forma rápida, eu já tiro a minha motocicleta dali, eu tenho que estar atento, eu tenho que ser esperto no trânsito. Pessoal, o trânsito não é um lugar de eu estar pensando sei lá em quê. São todas medidas de segurança para que eu evite o sinistro, para que eu evite consequências danosas. Aqui nós trazemos para você o cálculo da distância de segmento. Então, existe esse cálculo, né, muito divulgado, que é a contagem do 1001 e 1002. Então, eu estou na via, tem um veículo à minha frente. Então, o primeiro passo é estabelecer um ponto fixo como referência, como uma árvore, né? Aqui o exemplo é uma árvore. Quando eu estabelecer esse ponto fixo, o veículo que está à minha frente ainda não passou por ele. Quando o veículo da frente passar por esse ponto, aí eu começo a contar. E aí eu conto 1001, 1002, 1003, tudo bem? Verifique se consegue chegar até o 1002 antes de passar pelo mesmo ponto, ou o 2 segundos, que é o que significa. Se não conseguir, aumente a distância do veículo da frente. Então, imagine, passou o veículo, aí eu começo 1001, 1000 e aí eu já passei. Opa, tem alguma coisa errada. Passou o veículo da frente, 1001, opa, já passei, estou muito colado nele. Então, eu tenho que passar neste ponto depois do 1002, para que eu esteja a uma distância segura, uma distância de segmento segura. Em caso de chuva, neblina, fumaça, cerração, dobre a contagem. Então, ao invés de 1002, eu vou até o 1004. Controle da velocidade. Independentemente do posicionamento na via, à frente dos demais veículos, no meio ou atrás, se a conduta na pilotagem não for segura, o sinistro ocorrerá. A principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Quanto maior for a velocidade, menor as chances de ser visto, menor o tempo de reação. O tempo de reação, o tempo da frenagem e o tempo da parada total estão diretamente ligados à velocidade em que a motocicleta se encontra quando observar o obstáculo, a emergência. Quanto maior a velocidade, maior será a distância percorrida pela motocicleta nos tempos de reação, frenagem e parada total. E a ideia é que esses tempos sejam mínimos, essa distância seja mínima. E a ideia é que essa distância seja mínima. Eu pare a motocicleta no menor espaço possível,
Para isso, eu tenho que vir com uma velocidade diminuída. Tudo bem? Ok? Para que eu percorra o menor espaço possível, para que eu leve o menor tempo possível freando o meu veículo. Tudo bem? Fechamos então a nossa aula 7, falando aí então sobre gestão do risco sobre rodas, né, sobre veículos de duas rodas, sobre motocicletas. Aula 8, continuamos com esse assunto. Um grande abraço. Qualquer dúvida, manda perguntas aí pra gente, para que a gente possa respondê-las no nosso chat ou no nosso fórum. Um grande abraço e até a próxima aula.